Estamos gravando. Ótimo! Então vamos começar. Bom, hoje é nosso quarto encontro, nosso quarto e último encontro em produção teatral. E hoje eu vou falar da nossa saga, daquilo que é mais sombrio, o Hum. sombrio, que é, que é o orçamento. Não sei se a Joyce, você não chegou a acompanhar os outros, né? É só uma aula que eu não vim, que foi a semana passada. Da semana passada, né? Uhum. Tá. Semana passada a gente falou de cronograma, a gente falou sobre os fazeres, né? Como executar o trabalho da produção. E Uhum. hoje a gente vai falar sobre orçamento. Mas além de falar de orçamento teatral, eu acho que é mais importante a gente compreender aqui coletivamente é, como pensar o nosso valor quanto artistas antes da gente pensar numa produção teatral. É, porque orçamento, pensando para nós como artistas, assim, nós fazedores de arte, nós, enfim, pessoas periféricas, enfim, orçamento, economia, são coisas que não são oferecidas para a gente muito facilmente. E a gente acaba se perdendo muito nessa parte. E aí somos autônomas. Nós da Uhum. produção somos autônomas. E o essencial para a gente que é autônoma, principalmente, porque uma coisa é você trabalhar numa empresa e você tá nessa empresa e você tem o seu salário, certo? E esse salário, que é a partir desse salário acordado na empresa, que às vezes né, é acordado, às vezes é imposto pela empresa, você vai organizando sua vida. É diferente de nós autônomos, nós que trabalhamos com produção, nós que trabalhamos com, principalmente com produção cultural, né? E teatro, qualquer tipo de arte, né? Música, enfim. Ah, muitas vezes a gente não sabe quanto cobrar. Muitas vezes a gente não sabe em exato quanto vale o meu trabalho, quanto vale a minha hora, quanto vale aquilo, quanto que eu cobro a hora, a diária desse trabalho. É, e nisso a gente acaba cometendo barbaridades. E eu falo barbaridades no sentido de cobrar, fazer um puta de um trabalho para a pessoa quase de graça. Ou no sentido só fazer trabalhos de graça. E Sim. depois a gente acaba ficando perdida na nossa economia, no nosso dia a dia, no nosso orçamento da nossa casa, porque nós somos artistas, nós somos trabalhadores da cultura, e se nós somos trabalhadores da cultura, nós pagamos impostos, nós pagamos alimentação, nós pagamos aluguel, nós temos uma vida, e isso deve ser levado em consideração. A gente não trabalha de graça. E muitas vezes acham que nós, para fazer produção ou para fazer teatro, para fazer uma apresentação, muitas vezes querem que nós trabalhemos de graça. Ou trabalhemos de graça, ou a gente, enfim, troca por coisas do tipo divulgação no Instagram. Ah, eu divulgo seu trabalho no Instagram se você fazer tal coisa. Ou, enfim, tem várias formas que são que querem trocar a nossa mão de obra. Então, hoje a gente vai falar sobre economia, a gente vai falar sobre dinheiro, sobre a nossa mão de obra e tentar calcular quanto que a gente cobra no fazer esse exercício coletivo. Porque a partir de quando a gente faz esse exercício coletivo, é nosso, quanto artistas, aí quando a gente vai fazer um orçamento para uma produção que a gente vai fazer, a gente vai ter mais consciência de classe, mais consciência do quanto que a gente vai colocar ou no edital, ou a gente vai cobrar numa instituição, e até fazer diversos valores. Tem gente que trabalha, por exemplo, valor eu apresento de graça para essa comunidade. Eu tenho três valores. Um valor mediano para quem paga mais ou menos, que tem condições. Um valor mais baixo para a pessoa que eu vou fazer
E eu vou fazer na militância, eu vou fazer porque eu gosto, e um valor para a gente cobrar, porque tem gente que tem grana. E é isso que a nossa cabeça tem que entender. Tem gente que tem grana, tem gente que vai pagar. Então, não se assustem ou não tenham medo de cobrar um valor. Porque produção teatral, vamos pensar que produção teatral é um trabalho extremamente invisibilizado e que faz muitas funções. E quanto mais a gente deixar claro quais são as nossas funções e deixar claro o quanto que a gente trabalha, né? Principalmente é um trabalho home office, às vezes a gente está como produção, às vezes a gente trabalha 24 horas por dia. Só que a gente não sabe em exato quanto que a gente está colocando no papel, quanto que a gente está gastando naquela hora por dia para trabalhar. Porque eu estou em casa, eu estou atendendo o telefone, eu estou entrando em contato com fulano de tal, eu tô fechando acordos, enfim. Mas esse valor, essa hora de trabalho, ela precisa ser remunerada. E a gente precisa ter essa consciência até para a gente exercitar nos nossos futuros trabalhos, nas nossas futuras, enfim, vendas ou negócios, enfim. Então, vou fazer um exercício com vocês, tá bom? Eu vou aqui compartilhar uma planilha. Hoje é o dia da planilha, gente! Aquele dia que todo mundo detesta. Cadê aqui? Peraí só um minutinho. Uhum. Ok, estão vendo? Eu não tô vendo vocês, então. Sim, sim, sim. Tá. Eu tô vendo só a planilha, então aí a gente vai conversando, enfim. E se a Maria comentar alguma coisa, as meninas que estão vendo me falem para eu mudar a câmera e ler, tá bom? Belezinha. Bom, então vamos lá. Primeiro exercício que nós temos quanto artistas, nós como trabalhadoras de arte e principalmente trabalhadoras de produção precisamos fazer em exato saber quais são os cálculos das nossas despesas. Certo? Qual é o cálculo de despesas fixas e despesas variáveis? Isso se faz, por exemplo, em empresas e tudo mais, mas a gente vai fazer o exercício como se a gente estivesse trabalhando em home office, certo? Estamos em home office, então bem provável que você como produtor vai trabalhar em home office, então a gente vai entender quanto que a gente gasta mensalmente para fazer este trabalho aqui que eu estou fazendo, tá? Ou o trabalho que vocês vão fazer. Então eu queria ver alguém que, enfim, queira fazer esse exercício comigo. Eu faço, pode ser. Pode ser? Beleza. Então vamos lá. A gente você vai me falar mais ou menos quais são as suas despesas e a gente vai fazer um cálculo, tá bom? Não precisa ser o valor exato, mas você, quanto indivíduo que tem CPF e que mora numa cidade, mora numa casa, vai me falar exatamente quanto que você gasta para viver, Ok, ok? Beleza. ok. Então vamos lá. Você tem internet? Sim, E quanto mais ou menos você gasta de internet? em Salvador, 40. 40. Você tem MEI? Não, Não. Mas você tem cooperativas? Como é que você faz para emitir notas? eu ainda não tenho, na verdade. Você não tem. Essa parte da MEI, quando a gente trabalha com produção, muitas vezes a gente trabalha com MEIs, muitas vezes a gente trabalha ou com cooperativas. Aqui em São Paulo a gente tem a Cooperativa Paulista de Teatro, que a gente faz o valor e a gente tem que pagar diariamente uma FAD. Então, por exemplo, se eu, trabalhadora, aqui autônoma, vou dar como exemplo
enfim, que tem uma MEI, você não tem MEI. Então, eu vou deixar 0. Mas, normalmente, é R$ 56, enfim, ou se for cooperativa, R$ 17 mensais, enfim, tem um valor para esses custos, né, de MEI, de emissão de notas. Você tem site? Não, Não. não. Não, mas você não trabalha, você trabalha com alguma coisa, você planeja, tem sites, enfim, isso serve para quem quer divulgar o Então, seu trabalho, né? eu faço site, na real, né? Ah, você faz site, mas você não tem site. Não. Ótimo. É. Então já vamos fazer o merchan para você e você vai fazer esse exercício para saber quanto que você vai cobrar para fazer esse site seu, tá? Se você cobrasse para mim, quanto vai fazer o site para mim. Você paga luz, conta de luz? Sim, é 150. 150. Tá. Telefone? Não. Você não tem telefone, mas você tem Pode celular? ser o celular, né? Um celular. É 50. 50. Vamos lá. Você tem computador? Sim, Sim. Você usa bastante computador? sim. Sim. Então, a gente esquece disso. Manutenção do computador, tá? Vamos pensar que a gente vai colocar R$ 20 de manutenção mensais, porque não é sempre que a gente vai ter a manutenção. Mas, se eu trabalho, se esse é o meu equipamento de trabalho, eu preciso pensar numa manutenção para esse equipamento de trabalho, correto? Correto. Aluguel. Você paga aluguel? Sim, Quanto? 600. 600. Você tem banco? Sim, Sim. E você tem tarifas? não. Não. Você se alimenta? Vamos colocar alimento. Você se alimenta? Sim, Sim. Quanto que sim, você sim. gasta mensal de comida? Nossa. É para compra 600. Para 600 mensal. É. Tá. E você pega a condução, Uhum. certo? Claro que a gente está aqui em pandemia, mas vamos pensar que a gente está andando aqui na rua, está fazendo trabalho normal de produtora. Quanto você gasta de condução mensal? Então, é que em Salvador o custo é diferente daqui, né? Não, tudo bem, mas a gente vai com a sua realidade. É um exercício que a gente está fazendo. É que eu não pego o ônibus lá, na verdade. Adoro. Mas é porque Mas é você mais pega barato Uber. o Uber. É, Uber é mais barato? mas sai caro, mas Mas quanto mais ou menos? por Quando dia é uns 24, vai. uns 24. Então, se a gente for pegar aqui 24 vezes quantos dias mais ou menos? Cinco dias por semana? É. Então, vamos lá, 22 dias por mês? Uau, meu bem. 528. Você tinha dimensão disso? É, a fatura do, do cartão. Fatura do cartão. Bom, Ela você não. usa cartão. Sim, Sim, mas você tem uma fatura. sim. Tá, então você se organiza de certa forma pagando essa fatura com isso, de 600, enfim, condução e tudo mais. Ah, você nesse aqui seria só alimento, né? Mas você tem algum material de trabalho? Vamos colocar material de trabalho que você tem que gastar, sei lá, ai, gente, ó, eu tenho que aqui ter uma impressora, eu preciso de tinta. Não, tipo, eu tenho equipamento de estúdio, mas. Você tem um equipamento. Então, É. então vamos aumentar aqui, ó. Manutenção do estúdio. Vamos ser realistas, né? É, caro. Quanto que é a manutenção de um estúdio? Se você Não colocar sei que eu. num papel assim exatamente uma manutenção para você ficar tranquila, para se der pau alguma coisa, você já tem. É que tudo é muito caro, na verdade. Sim. Câmera, luz, tudo.
Tudo é Sim, muito caro. sim. Mas, Mas tipo, não sei quanto seria uma manutenção de um é, estúdio. pensando que não é todo mês que você vai fazer a manutenção, mas você gasta esse material todo mês. Então, se você fosse separar uma verba para manutenção do seu mensal, do seu trabalho, quanto você separaria? R$ 50? R$ 80 mensais? Pode ser, mas, tipo, não daria pra fazer nada de manutenção em estúdio, assim. Acho que talvez limpeza de câmera. Limpeza de câmera. É, Tá. Mas pensando, eu vou colocar isso daqui, R$ 200 é mensais. isso. Acho que é mais tranquilo, Uhum. né? Isso aqui é tudo que você gasta. Tô passando bem na superfície, porque é bem provável que você tenha algumas coisas tipo Netflix, sei lá, alguma coisa para lazer. Lazer também entra? Lazer também entra. Passada. Lazer, na verdade, vamos se pensar que aqui a gente está colocando no papel tudo que a gente está gastando para trabalhar. Então a Uhum. gente está aqui pensando em internet que a gente gasta, a gente está pensando na nossa MEI, de emissão de notas, a gente está pensando na luz que a gente gasta, isso tudo, a gente está pensando no celular que a gente gasta, a gente está pensando na manutenção do estúdio seu, no aluguel do espaço onde você mora, porque você trabalha em casa. Sim. Então, a gente está pensando na sua alimentação durante esse mês, a gente está pensando na sua condução durante esse mês. Agora, entre o Prolabore, quanto que você gostaria de receber mensais? No todo, trabalhando 5 dias por semana? Isso. Oh, Se fosse ah, colocar no papel assim, eu quero receber por mês isso. 4, né? Casinha, assim. 4. Então, pensando que seria 4, então seu 13º e férias seria 666,67. Porque você é trabalhadora e você tem esse direito. Uhum. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Então, se a gente pensar nisso aqui, pensando no Prolabore que você precisa colocar, que é isso que a gente trabalha para pagar conta. E é isso que a gente tem que fazer o exercício. A gente tem que trabalhar para Pagar, né? para não somente para sobreviver, mas para Uhum. viver, entendeu? Certo? Certo. Porque isso aqui seria manutenção do trabalho. Se você tivesse numa empresa, bem provável que você, na empresa, teria que pagar a luz. Além do seu salário, a empresa tem que pagar a luz, tem que pagar a internet, tem que pagar a manutenção dos computadores, se for uma empresa de telemarketing, por exemplo. Tem que fazer a manutenção de lá, tem que pegar a limpeza, certo? Tô fazendo bem superficial aqui, bem por cima, tá bom? Olha isso daqui. Tá chocada? Tá passada? Tá Eu passada, né? Tá sei. só sai. Que faz? Tá passada? É, Esse é o, dá. va- esse é o valor que você deveria receber por mês, Sim. certo? Então, isso tô calculando só as despesas fixas. E colocando. Então quando você pensa em cobrar, assim, você cobra juntamente com as contas que você vai pagar Sim, claro. E aí, isso daí seria um total mensal do que eu. mensal. Total mensal, mas isso não quer dizer que eu vou cobrar isso. Mas no meu trabalho como autônoma, Uhum. eu tenho esse valor que eu preciso, Pra viver. certo? Para viver. Eu tenho aqui só foi uma demonstração, mais ou menos, por cima de quanto seria um valor para você viver, não sobreviver, para você viver da sua profissão, Uhum. para você ter seu lazer, para você ter seu momento, aí desses 4.000 você pode fazer o que for, entendeu? Porque isso daqui, isso que a gente esquece, a gente está trabalhando em home office, então tudo isso daqui tem que ser pago pelo nosso trabalho. O trabalho nosso precisa ser pagar isso. E aí, o Prolabore, que seria o nosso salário, seria outra coisa.
E aí nesse pensamento, a gente precisaria pensar no nosso 13º também, porque somos trabalhadoras Autônomos, da sim. cultura autônomas. Então, no final do ano, eu quero ter o meu 13º. E esse 13º tem que estar aqui, guardadinho. Tá? Bom, Ok. vamos lá. Isso aqui seria despesas fixas. Claro que teria, que nem eu falo, tem despesas variáveis, né? Às vezes você vai querer fazer alguma coisinha enfim, tem algumas despesas variáveis da sua empresa. Não é sempre que você vai comprar, por exemplo, recarga para tal coisa, sabe? Não é sempre que ou você vai, por exemplo, ir numa gráfica. A gráfica, por exemplo, colocar gráfica. Eu preciso fazer cartãozinho para eu distribuir para as pessoas. Gráfica é uma vez que você vai fazer. Você vai fazer 1 milhar e que você vai distribuir. Então isso é um custo variável. Então naquele mês você vai colocar a gráfica, mas isso precisa ser pensado anteriormente. Entendeu? A gente calculando, tendo essa dimensão das despesas fixas, nossas, aí a gente consegue depois a gente organizar o nosso dinheiro de uma melhor maneira, tá? Deixa eu só, vou interromper esse daqui, que eu vou compartilhar com vocês. Estão chocadas, gente? Tá passada? Tá passada? Eu acho que sim. Imagina a Maria que tem filho. Tá Não. passada? Passada. Então vamos lá. Então eu tenho aqui uma planilha, que depois eu vou compartilhar para vocês, que é outra planilha. Outra planilha, bem. Vamos lá. Peraí, calma. Cadê? Aqui. Vamos lá. Vamos pegar tudo isso daqui que foi o que a Joyce colocou. Estão vendo essa planilha aqui? Tabela de cálculo de hora de serviço. Estão vendo? Sim. Sim? Ok. Vou colocar aqui as despesas da Joyce, certo? Agora a gente vai calcular o gasto da hora e o valor da hora técnica. Gasto é uma coisa, o valor que você vai cobrar é outro. Pensa, gasto é uma coisa, aqui eu estou calculando as despesas. O valor que você vai cobrar é outro. Ok? Então vamos lá. Quantas pessoas são? É a Joyce, é uma só. Joyce, você tem dimensão quantas horas você trabalha por dia? Ai, muitas, viu? Vamos lá. É, eu trabalho umas 18, 18 horas por dia, meu bem. fazendo muita coisa. Tá bom. Vamos lá. Aqui, peraí. Fazendo muita coisa. Não, acho que é menos, 16. Meu Deus. É tanto trabalho que eu já tô perdida. 16. 16 horas. Uhum. Ok. Você tem um valor, enfim. Esse trabalho diário seu, você está fazendo tanto trabalho interno, que seria o trabalho da sua empresa, porque uma coisa é você trabalhar e organizar a sua vida. Ou Uhum. seja, outra coisa é você trabalhar com os clientes que você tem. Sim, Certo? Ok? Então certo. são 16 horas, então você teria 1 hora e meia de trabalho interno e trabalho com os clientes, enfim. Eu trabalho 9 em uma empresa Uhum, e o restante uhum. autônomo. Mas é isso. Então, de autônoma, você tem esse trabalho da empresa que você já tem. Sim, Sim, mas o trabalho que você trabalha como autônoma. são 7.
São 7. Porque o da empresa você já está sendo remunerada. Uhum. Uhum. Vamos lá. Aí dessa empresa já está meio que dessas 7 horas já tem esse trabalho interno, que seria esse trabalho que você vai fazer da manutenção do seu trabalho, que isso é um trabalho também. Ou seja, aquele tempo que você vai, por exemplo, arrumar a sede do seu teatro. Ou você vai arrumar, organizar seu computador para ter uma. Ou faxinar a casa para pelo menos ter uma noção. Entendeu? Você vai ter que ter esse Sim. trabalho. Uma hora e meia seria isso. E trabalho com os clientes, vão se dizer que você, com seus clientes, você trabalha 5 horas e meia por dia, que já faz o cálculo direto. Uhum. Quantos dias você tem produtivos? Você trabalha de segunda a segunda? Segunda a sexta. Mas, às vezes, no Mas, final de semana também. então, vamos lá. Qual é a sua realidade? É a sua realidade. Você trabalha de segunda a segunda? Tem um dia que você tá lá e vai falar, tô de folga hoje. Tem, tipo, eu tô trabalhando muito na semana pra ter o final de semana, né? Senão, Então, seria 22 horas semanais. Vamos ver. Dias produtivos. Vamos calcular aqui. 6, 7, 8, 9. 22. 22. De segunda a sexta, 22 dias produtivos. Tá? ok. Tá? Dessa hora produtiva, desse tempo de trabalho, quanto de porcentagem de produtividade você tem? Você consegue ser produtivo o tempo todo? Não, impossível. Então aqui tem uma taxa de 70% nesse período de produtividade, certo? Uhum. Então, você trabalha só no seu trabalho autônomo, você trabalha 85 horas por mês, certo? Aí aqui a gente vai, essa aqui seria 85 horas por mês, tá? Aí aqui seria o custo, a taxa de marcação. Por quê? Porque isso aqui seria o valor que você trabalha, isso daqui seria o valor que você deveria receber, certo? Mas tem o valor do lucro e tem um valor de investimento. Tem os impostos que você pode pagar, caso isso aconteça, certo? Ok. Tá? Você pode se auto dar comissão, Ah, né? sou minha própria chefe, né? Tô fazendo nada. Eu tô falando como se fosse isso, Você é maravilhosa, né? Mas aqui eu vou colocar, deixar esses 30% de taxa de lucro, que aí você estaria nessa média de 30%. Então você poderia cobrar até 30% a mais daquilo que você deveria cobrar. E o Ok. valor de investimento, se você quisesse investir, sei lá, em uma carteira de bolsa, seria 10%. Investir, sei lá, guardar algum dinheiro, alguma coisa assim. Certo? Então Certo. seria total 40. O gasto da sua hora fixa, quanto você gasta? Por hora, você está gastando R$ 80,69. O valor que você deveria cobrar por hora seria R$ 134,49. Caraca. Esse é o seu valor. Isso se Uhum. você, claro, você está colocando 4.000 de Prolabore. Mas se você fosse cobrar pelo seu trabalho como fazedora de site, você teria que cobrar esse valor. E aí seria aquilo. Aí disso daqui para R$ 80, que é o que você gasta, para esse valor, aí você consegue mediar. Então, por exemplo, você cobra, aí você pode fazer um piso de 3 valores aqui. Para você eu faço R$ 90 a hora. Mas para você, eu faço, para você que tem mais graninha, eu faço R$ 100 a hora, tá? Agora você que tá aqui, entende? Isso seria mais ou menos uma margem.
tá? Mas aí a gente vê, não é todo mundo que vai pagar esse valor por hora, certo? Sim, então tipo, é essencial que a gente tenha essa tabela de 3 valores, assim, e tem uma porcentagem, tipo, de cobrar para cada Então, aí cliente. é aquilo, é a, a- você é a criadora do negócio. Então, Aham, você pode, por exemplo, criar uma planilha e já fazer esses cálculos dessas porcentagens que você vai cobrar, entende? entendo. E aí, por exemplo, vamos se dizer, se a gente, aqui seria 4.000 de Prolabore, seria 4.000 bruto para você. Se a gente for tentar, aí você consegue equalizar. Se você for baixar o valor do pensando que vai ser só R$ 2.000 na sua mão, ó, como o valor baixa, tá vendo? Aí você cobra a hora, essa é a sua hora por mês, para Ok. você ter um valor e viver, seria, tô colocando aqui, olha, razoavelmente você receber 4.500 por mês. Já tá bom, pensando mensal na nossa situação brasileira, enfim. Uhum, Mas se você organizar, aí esse valor de trabalho que você gasta por dia, por exemplo, trabalhando. Então, se eu for pensar, eu como produtora, se eu trabalho aqui e se eu fazer o meu horário de trabalho aqui e for calcular meu horário de produtora, aí a gente tem uma dimensão exatamente quanto eu posso cobrar, certo? certo. Porque se eu for pegar aqui a hora, aí eu posso negociar, enfim, colocar. Deixa eu, cadê a calculadora aqui? Aqui eu tô falando só para ter uma demonstração, mais ou menos, de do quanto que a gente se precariza. Demais, né? A gente se precariza muito, porque fazer um site é difícil pra caramba. É meses. Meses. São meses e meses. E você tá pagando para trabalhar, Sim, pensando, porque você tá pagando todo isso daqui que seria a manutenção da sua empresa, do seu trabalho, certo? Então vamos se dizer que 80 seria 88. Claro que aqui estou tendo uma taxa, né? Isso aqui é uma demonstrativo de quanto que você deveria cobrar, porque você já gasta R$ 53 a hora, certo? Mas certo. esse seria o valor que você teria que cobrar, 88, R$ 90. Aí que seria, aí a gente consegue mediar. Por exemplo, você não vai cobrar a hora, você pode fazer pacotes, você pode fazer, sei lá, eu vou, tipo, vou fazer um site são 7 horas, 88 vezes 7 horas que eu vou ficar fazendo, esse site eu cobro 616, que seria o que eu teria que cobrar, mas aí eu consigo fazer uma média e, sei lá, até 53, que é o que eu gasto, então eu posso cobrar 60 vezes 7 horas, posso cobrar 420. E aí você está dando um desconto, mas você está tendo um valorzinho aqui para você. E aquela hora daquele trabalho vai ser remunerado, entendeu? Aquele é o horário gasto que tá gastando, que você está gastando de luz, você já está pagando e está tendo um lucrinho pequenininho para você, entendeu? Porque essa taxa aqui, esse valor dessa taxa técnica, seria pensando nesse lucro de 30%, mas você pode colocar um lucro de 10%, R$ 66, entendeu? O seu horário, a sua hora que você vai cobrar. Você pode ter um lucro de 15% e cobrar R$ 70. Você pode ter um lucro, ou você não pode ter lucro nenhum. Aí é 59, porque você vai investir, tá vendo? Aqui, Sim. ok? Bom, fechando essa parte, vamos parar aqui. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E que vocês vamos prosear sobre isso, sobre esses custos.
Agora é o momento da gente prosear, porque esse é um tapa meio com soco. Então, agora é o momento da gente decantar um pouquinho sobre isso. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esses gastos, agora que vocês têm dimensão em exato de quanto deveria ser um valor de uma hora da Joyce. Joyce, quanto que você cobra de trabalho? Vamos ver a realidade? De Quanto você... trabalho? do trabalho. Vai fazer um site. Ah, eu cobro, acho que 40, né? Ou menos. Então, você já cobra menos do que você, menos que você Ah, eu tenho que gasta. fazer a conta, na verdade. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eita, deixa eu baixar. Maria tá com uma cara de impactada. A cara da Maria tá. Maitê tá chorando. Eu não vou entrar em Nossa, eu tô detalhes. indignada. Eu Você cobro R$ 20 só. tá zoando que você cobra R$ 20? Amiga! Você mesma falou que você passa meses no negócio, Joyce! Não, assim, Ó, eu fiz a conta na verdade do fixo, porque eu não, eu pego às vezes freela porque eu não aguento. Mas aí eu trabalho mais com outras coisas. Mas pra cobrar um site no meu, que eu trabalho fixo, eu só recebo R$ 20 por hora. Só recebe R$ 20 por hora. Aí, CLT, aí, sim. então, aí entende como é precarizado o rolê? Sim, eu tô muito chocada. Eu achei que eu recebia bem. Eu tava muito feliz com o meu emprego. Mas é isso, assim, mas aí você já tá, esse cálculo que você tá fazendo, que você deveria cobrar esse valor, seria um valor, tô tirando o seu salário dessa empresa, Tô chocada. entendeu? Olha como a gente se precariza. Por isso que é interessante, eu não tô falando para vocês virarem capitalistas, até porque eu sou uma pessoa O totalmente, incentivo entendeu? Eu não da tô, money, money, money. money, não tô falando money, 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 money. Money, 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 money. Não estou. Não sou Saí da, Roberto sa- Justo. saí da aula revoltada, pedindo demissão. Mas o que eu tô falando é que a gente trabalha, trabalha, trabalha e a gente sobrevive. E se a gente está trabalhando como autônomas, a gente tem que ter dimensão de quanto que a gente gasta, de quanto que a gente quer receber, de quanto que a gente paga. Entende? Como é muito complexo. E se a gente tivesse aula de economia na escola, Deus acuda, coitado dos empresários. Eles não iam conseguir nunca que você, Joyce, ia aceitar um salário de R$ 20 por hora. Nossa, eu tô chocada. Tá bom? Tá bom, tá passada? Eu tô Por isso passada. que o capitalismo faz isso, que a gente não entende o nosso valor de trabalho. E por que que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente vai trabalhar como produtoras, ok? E se a gente vai trabalhar como produtoras teatrais, a gente tem um trabalho invisibilizado e às vezes a gente está trabalhando 24 horas. Daiane, tá ouvindo? Ou tá choquita também? A Daiane tá quieta, gente. A Daiane desmaiou. Mas vamos. A Daiane desmaiou. A Daiane tá assim. Eu sou uma produtora que cobra R$ 10 por dia. Mas é imprescindível. É legal a gente fazer esse exercício, porque agora a gente vai entrar na função de produtoras. A gente já viu que trabalhar como produtora a gente faz muita coisa. Nesses 3 dias que a gente viu, seria equipe, seria organização. A gente está falando de equipe, a gente está falando de liderança de equipe, de organização de equipe. A gente está falando de produção executiva. A gente está falando de produção administrativa, a gente está falando de controle de notas, a gente está falando de sair para ir para 25 ou para ir para qualquer local comprar figurino, tecido para figurino, a gente está falando de vamos pegar e vamos montar um cenário e ficar o dia inteiro ensaiando um espetáculo. A gente está falando disso. E que a gente faz de graça.
pelo prazer, pelo amor do teatro que a gente tem, certo? Mas é aquilo, quanto mais a gente tiver consciência, mais a gente vai tentando fugir. E quando chega uma companhia para você e fala, eu quero uma produtora, quanto que você vai cobrar? Por isso que a porcentagem normalmente de produtores, quando você vai contratar uma empresa para fazer produção teatral, eles vão cobrar 20% do valor completo do projeto. Então, se eu for fazer um edital, e o edital fosse 400 mil, 20%, aquela empresa tá 80 mil só para a produção daquela empresa que está produzindo. Quem dirá a gente que trabalha autônoma? Seria isso se eu for contratar uma empresa para me produzir. E eles vão aplicar porcentagens a partir do valor que é cobrado do projeto, se for um projeto de edital. Se for edital, se ele ganhou lá um Zé Renato aqui de São Paulo, 263 mil, um Zé Renato, vezes, vamos lá, 10%, né? 10% desse Zé Renato, 26.300 seria da produção. Por quê? Porque esses 26, não estou falando de... Esses 26 seria o quê? Seria a sua organização com as notas fiscais, seria o seu trabalho de organização da equipe, seria os impostos que você paga, seria o valor de taxas bancárias que você está pagando por causa daquele valor que está caindo na sua conta, no seu banco. Entendem? Ok? Tá. Agora a gente vai falar, pensando nisso, a Daiane tá chocada, gente, tadinha. É por isso que eu quis fazer com vocês hoje esse exercício, primeiro, da gente entender quanto que a gente vale, para agora a gente pensar em estratégias. Como é que a gente pode se pagar desse valor? Como é que a gente pode se organizar para ter um trabalho digno, né? Porque se a gente cobra isso, a Joyce já vai voltar. Se a gente cobra abaixo, aí quando você olha para uma empresa tipo um Sesc, você vai vender um espetáculo para o Sesc, você fala, mano, eu tô sendo super precarizada pelo Sesc. Eu tô sendo super precarizada pela prefeitura. Eu tô sendo super precarizada. Mas eu não tô falando para vocês recusarem, a partir de agora, começar a recusar esses valores. Não, porque a gente está sobrevivendo. Mas para vocês terem dimensão do quanto que é importante a gente lutar pelos nossos direitos quanto produtores, quanto artistas, quanto técnicos, quanto tudo. Agora eu vou apresentar uma forma, porque assim, quando a gente está fazendo produção, quando a gente é contratado por uma companhia para fazer a produção, normalmente a gente cobra pelo pacote daquele projeto. Então, se você pegar uma Rouanet, o seu valor de produtora seria 20% daquela Rouanet. E a partir daqueles 20%, você formaria a equipe, você faria tudo, mas a sua função seria essa. Você ia receber, se for uma Rouanet de 1 milhão, você vai receber, tipo... Você teria 200 mil na sua mão para você fazer equipe de produção. Ou equipe de captação, ou equipe... Você organizaria, você iria gestar esses 200 mil. Isso é um projeto paralelo. Isso se você for contratada por um projeto, por exemplo, na Lei Rouanet. Ou se você falar, você pode fazer a produção do meu edital? Posso.
vou fazer a produção do meu edital. Quanto que é? Ah, eu vou cobrar 10% do projeto todo. Então, aí a pessoa calcula, já coloca lá na planilha, 10% do valor é para a produtora. Ou você cobra um valor que seja razoável para você, sabendo que você tem todo esse trabalho, que você vai fazer todo esse trabalho, que você vai ser a pessoa que mais vai trabalhar, né, numa companhia. Mas aí as companhias, nos nossos exercícios que a gente fez, a gente pensou numa companhia em que todos são produtores. Uma companhia em que são 5 pessoas e que essas 5 pessoas vão produzir e vão receber, ok? Então, esse valor teria que ser equilibrado, certo? Eu vou entrar aqui. Eu devia ter entrado, esqueci. Deixa eu ver, eu vou abrir aqui a planilha das cabras, que é a minha companhia. Por quê? O que a gente pensa? Pensando que cada hora que a gente trabalha ou que a gente vive está sendo gasta e está sendo consumida pelo capital, que a gente está gastando 50 e poucos reais por hora para sobreviver, porque o capitalismo é assim. Muitas vezes a gente está fazendo um espetáculo e a gente vai fazer por prazer. E aí a gente faz e monta o espetáculo. A gente sempre monta o espetáculo para depois vender. Normalmente é assim. A gente faz nosso processinho, a gente faz o nosso processo, montou o espetáculo, aí faz o edital e manda para o Sesc. Mandei para o Sesc para vender, certo? Então, nós cabras, o que a gente pensou? A gente fez um processo que é na Cia da Caborelana, a gente fez um processo que é o espetáculo, a farsa do açúcar queimado, a mulher que virou pudim. Esse processo desse espetáculo, a gente não ganhou editais. E a gente tirou do nosso próprio bolso para montar. A gente fez um ensaio do espetáculo, montagem em 2 anos. Nos perrengues, nos encontros. Ah, se encontrou, tô sem grana. Ah, vamos fazer rifa. Ah, vamos fazer isso aqui. A gente tentou se organizar, mas a gente fez em 2 anos, montamos o espetáculo A Farsa do Açúcar Queimado. Ok? Quando a gente começou um processo de venda, que uma coisa é a planilha do orçamento da criação do espetáculo. Outra coisa é a planilha de venda, que é isso que a gente está fazendo o exercício. Uma coisa é o que gastei, uma coisa é o que eu vou cobrar. A gente sentou, todas as mulheres, todas as cabras, e a gente começou a falar sobre o capital. E a gente começou a falar sobre isso, sobre valores, sobre trabalhos, sobre rendimentos, sobre funções. Como a gente precisa deixar claras as nossas funções para cada uma. Então, o que a gente fez? A gente pegou esses 2 anos de processo das cabras e a gente colocou no papel. Todo mundo colocou no papel. Então, eu coloquei no papel tudo que eu gastei de condução, alimentação, tipo, de tecido, de coisa que eu comprei. Eu fui lá no fundo, lá na coisa, peguei minhas anotações, peguei lá minha memória e anotei tudo que foi do processo. Juntamos as cabras, juntamos tudo que a gente tinha gastado em 2 anos e nós, cabras, entendemos que para produzir aquele espetáculo, nós tiramos do nosso bolso, coletivamente, 60 mil reais. Só em condução, só em alimentação, só nisso tudo. Em ensaio, em comprar pãozinho para comer, em comprar aquele lanchinho de todo mundo para o coletivo. A gente gastou 60 mil reais com cenário, com figurino, com tudo. E aí, o que a gente fez? A gente pensou, né, no nosso ideal de trabalho, que seria um trabalho digno, porque muitas companhias têm esse processo de não valorização dos trabalhadores daquele espetáculo, né?
A gente vende o espetáculo pensando só no trabalho, que é o trabalho daquele dia. Meu cachê vai ser R$ 150. Daquele dia. Só que a gente não pensou que para chegar naquela condição de apresentar naquele dia, fazendo malabares, lá, você ficou treinando anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, e anos para chegar naquele local. Que seria esse processo de 2 anos das cabras. Então, o que a gente fez? A gente fez uma... Peraí. Aqui. Vocês sabem que eu sou a rainha da planilha, gente. Eu amo uma planilha. Agora vocês vão se assustar com a minha planilha. Agora, com orgulho, eu apresento! Vamos fazer rufem os tambores, rufem os tambores. A planilha da Amanda, que eu tenho tanto orgulho. Essa é a planilha das cabras. Olha só essa planilha que a Amanda fez, porque as cabras não estavam entendendo por nada da Em minha vermelho planilha. ódio, né? Vermelho ódio. Nossa, Aí aqui, olha só, isso aqui tem um pra falar início, sobre gasto que mesmo. aí você chega aqui tem as fotos das cabras, que é para incentivar as cabras a fazerem, a preencher a planilha, porque elas não preenchem, desgraça. E aí a Amanda que tem que ficar louca. Aqui tem contas bancárias, tá vendo? Aqui já tá as contas que ainda tem que atualizar, viu? Porque chegou aí aí chegou a pandemia e a gente não usou a minha planilha. Por isso que eu vou usar ela aqui para apresentar, para ela ter um destino, né? Uma valorização. Bom, aqui tá responsável pela produção. Aqui tá responsável pela produção executiva. Ou seja, tem uma produção, tem a produtora eu, Amanda, que sou a produtora administrativa, que eu que fechei o acordo com o Sesc. Isso aqui foi uma apresentação do Sesc que a gente fez. E aqui a Laura, que ficou na produção executiva, ela que fez as funções, enfim. Então nós vamos dividir a produção, ok? Aqui foi na minha MEI, que eu emiti MEI, ok? Eu emiti MEI, o valor que a gente recebeu para aquele espetáculo foi R$ 6.000 no Sesc. A gente emitiu o MEI e aqui eu coloquei quais foram os impostos que a gente gastou. A gente gastou impostos de MEI. Tem vários impostos, tem desconto da cooperativa, tem outros, enfim. E aí eu teve esse subtotal aqui que o valor, tirei os impostos que eu paguei minha MEI, porque eu gastei minha MEI, eu emiti minha nota e eu paguei minha MEI. Despesas da apresentação. Naquele dia, a gente gastou R$ 100 de apresentação com as cabras, de alimentação, que a gente comprou um lanchão lá e fez no camarim. A gente comprou, aqui foi R$ 600 de transporte. Arrumar aqui. Transporte, R$ 600 de transporte que a gente foi, pagou Uber, foi Uber, ida e volta, ou a gente alugou um carro, eu não lembro, enfim. Isso aí foi em janeiro, foi a primeira apresentação. Em janeiro, antes da pandemia. E aí, acessórios da peça, porque a gente tem um momento que a gente tem, que a gente coloca fogo no chão e que a gente tem que comprar gasolina. Então, a gente já deixa um valor lá, que isso que a gente gastou. O que a gente gastou da peça foi 750 que a gente gastou no dia para apresentar. Então, o líquido que a gente recebeu do Sesc naquele dia foi 5.195,50, ok? Agora vamos direitos autorais, que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Tá vendo que aqui, ó, as porcentagens são baixíssimas, porque a gente está aqui trabalhando, enfim, a gente precisa ter os nossos combinados. Aqui, a diretora do texto, a Ana Souto, ela é autora do texto. Então, a diretora, ela combinou conosco que ela, toda vez que a gente apresentar, ela vai receber 1% do direito autoral do texto dela, do direito intelectual, porque ela escreveu o texto. Então, ela vai receber 51.
A nossa autora musical foi a Ana Souto que escreveu e a Luísa Toller que fez a composição. Então, foi combinado que para cada uma vai receber 1% de direitos autorais de cada uma pelo trabalho. Então, tá aqui, cada uma vai receber 51,6 e está aqui o valor dos 2%, certo? Venda! Tem a pessoa que vai vender. Necessariamente, a mesma pessoa que vai vender não é a mesma pessoa que vai produzir. A pessoa que vai vender é um trabalho. Produzir a venda é outro. Produzir a venda é um trabalho. Produzir o espetáculo, fazer a produção executiva da venda é outro trabalho. São dois trabalhos completamente diferentes. Então, porcentagem da venda, porque eu cheguei no Sesc, falei com o Sesc, cheguei lá e propaguei, falei, as cabras são maravilhosas. Vendi! Pá! Só de venda eu recebi 5% daquele valor líquido. Ok? Então, eu recebi R$300 só da venda desse espetáculo, que foi um trabalho que eu fiz. Produção, eu fiz a produção também, porque além de vender, porque eu fui lá em Sesc, mandar o projeto, eu ainda fui fazer a produção executiva, que foi, eu vou chegar lá, eu vou organizar o cenário, eu vou arrumar, vou fazer a logística, sabe aquela logística geográfica que eu falei? De organizar, a gente vai tirar, as atrizes vão daqui para cá, e a gente vai organizar isso, eu fiz a logística, eu fiz, vi se os figurinos estavam ok, cheguei no Sesc, assinei toda a papelada do Sesc, arrumei tudo, isso é um processo de produção. Então, eu recebi 6% do produção, ou seja, recebi 5% da venda, mais 6% da produção. Ok? Tesouraria. Quem é que faz a tesouraria? Quem é que organiza? Aí aqui da tesouraria seria quem fica organizando a parte da grana. Quem é que faz a tesouraria disso? Porque na tesouraria também tem aquela coisa de pessoa da tesouraria vai receber as notas, vai anotar as notas, vai ver, organizar, Essa pessoa da tesouraria vai receber 1%, porque ela colheu todas as notas para emitir, ou ela fez algum processo da tesouraria de banco, de transferência, enfim, ela fez algum trabalho nesse sentido, então a pessoa que vai pagar, todo mundo que vai fazer a tesouraria precisa receber um valor, 1%. E a produção executiva, que foi a Laura que fez, que ela fez a produção daquele dia. Ela que acordou mais cedo, enquanto eu estava lá dormindo, ela que acordou cedo, foi lá na companhia, abriu lá a sede, tirou as coisas, ela que foi lá, enquanto eu estava lá conversando com o Sesc e fechando, ela que estava vendo, ela que foi lá comprar a gasolina, ela que foi lá fazer a produção prática do dia, ok? Então, ela recebeu 2%. Aqui o valor debitado e aqui o valor que sobrou. Desse valor aqui que sobrou, que seria esses 4.000 e poucos, o que a gente entende? Um valor é de cachê. A gente divide no meio. Um valor é de cachê e outro valor é de cotas. Um valor é de cachê e outro valor é de produção, quer dizer, um valor é de cachê e outro valor é de produção. Dividimos. As cotas. Essas cotas seria o quê? Lembra aquele cálculo que a gente fez que deu 60.000? Então, 80% do valor do cachê vai para cotas, que seria o quê? Cada uma dessas meninas, e não são todas que apresentam o espetáculo, por exemplo, a Rafaela Carneiro, a Cris Lima, elas fizeram parte do processo do espetáculo, mas não necessariamente apresentaram nesse dia. A Vitória saiu também, ela não apresentou. A Egla saiu também, não apresentou. Enfim, são pessoas que fizeram parte da criação.
eu, a Ana Souta, a Laura, a Egla e a Tami, a gente está desde o início do projeto. Então, a gente dividiu em cotas. Então, quem está desde o início, tipo, a gente pegou esses 2 anos, dividiu em partes mensais, e aí quem está desde o início recebeu 3 cotas, quem chegou no meio do processo, que é a Vitória Carini, recebe 2 cotas, quem chegou no fim do processo, naquele risca-fásica do estreou, recebe uma cota. E aí a gente calcula as cotas, tá? Descalcular as cotas, aqui dentro, depois você vai ter o pagamento coletivo, depois vai ter o caixa do grupo, certo? E aqui vai o valor de cachê de cada uma, porque metade, aí o que vai sobrar? A gente vai somar o direito autoral, por exemplo, da Ana, o cachê, a cota que a Ana tem que receber, enfim, ela recebeu nessa apresentação 900 e poucos reais. Eu recebi 800 e pouco. A Egla, que não trabalhou, que não apresentou, ela recebeu a cota dela, porque ela trabalhou naquela época e não recebeu. Então, ela recebeu a cota dela, mesmo não tendo apresentado. Agora, a Tami que apresentou, ela recebeu o valor do cachê dela, mais o valor da cota. Entendeu? E aí, a gente vai se pagando pelo trabalho que a gente fez. Até a intenção é a gente zerar os 60 mil. Zerou os 60 mil, aí a gente vai tirar essa parte das cotas. E aí vai ser só cachê que a gente vai receber. Outra coisa que a gente tem é o valor do caixa do grupo, que a gente tira. O valor do caixa do grupo seria um valor de porcentagem que a gente coloca pro grupo, para futuras produções. Então, aqui na futura produção, enfim, que vai ficar guardadinho lá, foram R$ 337, que ficou guardado lá no banco, sem mexer. Porque naquela apresentação a gente já fez, já pegou, já gastou o que tinha que gastar aqui com os acessórios da peça, por exemplo. Mas é isso. É confuso. Dúvidas? Tem dúvidas, gente? Todas. Gasto 60 mil e ganho 100. Cachê, não vou. Bom, tem dúvidas da forma como a gente pensa a nossa economia nas cabras? Ou ficou difícil de entender? Que a gente tem 2 processos, que a gente se paga pelo trabalho anterior e a gente se paga no dia. Ficou claro? E a gente ainda separa o dinheiro da produção e a gente paga direito autoral e aí a gente guarda a caixa. Entende? Isso foi um cachê de 6 mil reais que a gente ganhou, graças a Deus, sucesso, que olhou para o nosso espetáculo e falou, vou pagar 6 mil. Mas a gente faz o mesmo processo para 3 mil reais, 1.500 reais que a gente recebe. Mas cada uma vai receber sua cota, cada uma vai receber pela sua participação. Os trabalhadores, por exemplo, a gente nessa onda de pagar o trabalho anterior, do processo anterior das cabras, a gente pagou a cenografista, a gente pagou as pessoas que fizeram trabalho de graça pra gente, porque nos amavam. Porque nos gostavam. E aí a gente combinou e falou, essas pessoas precisam receber. E aí a gente fez uma forma, pensou numa estrutura para pagar essas pessoas. Enfim, essa foi a estrutura das cabras. Isso não quer dizer que precisa, todo mundo agora vai copiar a planilha das cabras. Não quer dizer isso. Mas o que eu estou fazendo o exercício com vocês é de que o trabalho anterior de vocês de montagem de espetáculo, que ele às vezes não é remunerado e que a gente precisa pensar na remuneração desse trabalho anterior de montagem de espetáculo. Normalmente a gente faz ele de graça.
A gente tem o pensamento de, vou montar o espetáculo e vou vender e vou receber só na venda. Não, você tem que receber pelo seu trabalho anterior também. Pelo do dia e pelo do anterior, porque você gastou no anterior. Lembra aquele cinquentinha lá da Joyce? Enfim. Então, nas cabras a gente resolveu com cotas. Mas aí é aquilo. Eu estou fazendo aqui o exercício com vocês, de vocês, cada forma, cada grupo pensa da sua maneira, uma forma de produção, de orçamento, de organização, enfim. Mas hoje eu quero só deixar claro que a gente precisa remunerar todas as funções, a gente precisa pensar no todo o processo do espetáculo, e a gente precisa pensar no salário dessas pessoas, corretamente, um salário digno. Um outro local que dá para saber, fechando, alguma dúvida nesse sentido? Essa aula vai ficar disponível depois? Só para... Tem que ver com a Mafalda. Por favor, Mafalda, disponibiliza essa aula. Porque a planilha não é comigo. Eu anotei algumas coisas, mas vai surgir uma dúvida em um outro momento. Eu vou ficar, caralho. Se tiver, enfim, é confuso mesmo. E eu sempre recomendo que as pessoas, tipo, se você for fazer produção, investe num curso de planilha. Isso é bom. É chato? É. Planilha. Eu amo. Você viu a planilha das cabras, eu fico super feliz lá, montando a planilha das cabras. Ai, ela vai ser vermelha, vai ter foto, ela vai ter imagem. Eu imagino a Amanda passando o áudio em todo o processo. Planilha, Amanda, meu Deus, meu momento de paz. Tchau. Vou escolher uma cor de fundo. Quero vermelho. Quero vermelho. Mas eu tô falando desse exercício que é legal a gente fazer. De pensar nos processos do orçamento. E quando a gente desenvolve mais de uma... Chorei com a planilha. Por que você chorou, Dai? Fala. Não, porque eu tenho muitas funções dentro do grupo para além isso, de produção. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. E você precisa receber por todas essas funções. Pode crer, nossa, complicado. Você já colocou no papel todas as funções que você faz? Não, nunca coloquei no papel Isso assim, é mas bom. nossa, preciso. Isso é bom. Que é o exercício que a gente, como produtor, precisa fazer. A gente precisa saber exatamente o que a gente está produzindo, qual é a nossa função, o que a gente está fazendo de trabalho. Se a gente não tá, a gente está fazendo de graça? Tudo. Tô aqui só concordando. Ai, gente. Tadinha da mãe da rua, elas vão xingar. Daí! Ela saiu do projeto! Voltou revoltada. Voltou revoltada Revelando. por causa da banda! Ela fez o curso de produção com a banda, pensei que ela ia avançar, mas não, ela saiu revoltada. Mas é isso aqui, se você tem a produção, você faz produção administrativa, mais social media, mais design gráfica, mas olha quantas funções que você deveria fazer, que pelo menos você deveria ter, tipo, R$10 da design gráfica, R$20 da social media, R$50 da função administrativa, enfim, todas essas funções precisam ser remuneradas. Senão a gente vai trabalhando de graça para o capital e não vai receber. E aí sim, Karl Marx, você tem razão. Somos escravas do capital. Realmente a gente dá mais valia para outras pessoas. E isso da gente ser autônomo é muito balela. Esse negócio de, trabalhador autônomo, você é empresário, vai lá trabalhar de iFood. Não, a gente está trabalhando para o capital. Porque o trabalhador do iFood não merece aquilo que ele recebe. Joyce, alguma coisa para falar? Maitê, Maria, que a gente está aqui finalizando nosso processo de produção.
Eu acho o que foi novidade foi algumas coisas que a gente não sabia que deveria ser cobrado, assim, alguns nomes que apareceram. Quais? Calma, eu não anotei. Mas tem coisas que a gente não tem ideia que tem que ser cobrada, assim, e é muito bom. Eu tava vendo, e eu tava conversando essa semana sobre trabalhar independente, assim, eu procurei um CLT porque, né, eu tava pagando para trabalhar, então, tipo, não tava compensando, assim, tava sendo um prejuízo gigantesco, porque eu não sabia a questão da monetização, e isso é o essencial para que a gente viva, assim, minimamente, né? E Uhum. aí eu tava conversando sobre falar mesmo, sobre falar sobre valores, falar sobre quanto você cobra, sobre essa ajuda que a gente precisa entender o quanto que a gente cobra, porque, né, quando você. Eu lidava muito com a arte, assim, comecei a lidar com banco, né? Trabalho no banco. E aí você começa a lidar com pessoas que falam de dinheiro, assim, de uma realidade que você fica. Como você fala assim normalmente de dinheiro, sendo que eu nunca falei de dinheiro na vida, assim, era mais. Ai, vamos se ajudar, vamos entender e Porque tentando. a gente tem esse espírito e a gente preza por isso. A Sim, mas gente a gente tem o também. pensamento revolucionário de Mas colocar não mais, tem a mais. ideia também que a gente pode cobrar por aquilo. Eu sinto muita dificuldade hoje de colocar valor no meu trabalho, assim. Então, para mim é muito difícil. Um site é R$ 8.000. E aí, porque, né? 2, 3 meses. Mas eu tenho muita dificuldade de falar assim, vou cobrar R$ 8.000. Porque Tipo, a parece. gente, porque é isso. Por exemplo, eu tenho essa dificuldade também quando eu vou vender um óleo essencial. Deixa eu ver um óleo essencial aqui. Aqui o óleo essencial da doTERRA. Eu fiquei muito chocada de que uma lavanda é R$ 150. E eu falava, gente, como é que eu vou vender R$ 150 uma lavanda? Ela é ótima, ela é maravilhosa, mas como é que eu vou vender? E aí eu descobri que tem gente que compra. Quando você descobre que tem gente que compra, você vira a maior cara de pau. Mas é isso. É, é, o processo capitalista, a forma como a gente foi formada e foi educada para pensar economia e pensar o capital, foi para a gente manter o capital. Não foi para a gente subir nele. Por isso, foi para a gente dar mais valia para as outras pessoas. E olha a sacada que foi a reforma da Previdência. E olha a sacada que foi esse local de falar, você é seu próprio empreendedor. Dá a função de empreendedor para quem não sabe economia. Dá a função de empreendedor para nós. E aí, olha a sacada, porque aí a gente começa a cobrar valor pequeno para todo mundo. E aí a gente mantém o capital e mantém a mais-valia. E aí, quando a gente entra na crise de, meu, eu não sou microempreendedora, eu não sei o que fazer isso, porque isso não é minha realidade, porque eu sou artista e tudo mais, o que a gente vai recorrer para sobreviver, para pagar um filho, uma casa, isso aqui? A gente vai para o emprego fixo. E novamente nós entramos no trabalho. A gente entra, mas entende como é a lógica do capital? Sim. Entende como é a lógica do capital? Eles nos força. Eles nos força a ter um pensamento e nos força a ir no emprego fixo. Ele nos força a gente a se vender.
Eu não trabalho para ninguém. Sim, mas aí a gente, entende? Ele tenta quebrar as pernas de quem tem um pensamento revolucionário, de quem tem um pensamento anarquista, de quem tem esses pensamentos que vão quebrar. A gente quer quebrar o sistema, mas aí na prática, quando a gente vai para a prática, a gente bate na porta e bate na porta. E aí é isso. É isso. A gente tem uma dimensão de quanto que a gente vale, de quanto que a gente tem que cobrar, de quanto isso é extremamente revolucionário para vocês, para gente como pretas, mulheres, LGBTQI+, da gente entender que a gente vale alguma coisa. E eu não estou falando para a gente ser capitalistas. Eu não estou falando disso. Olha aqui, ó. Só de pensar que o tempo é valioso, no caso, sou mãe. O seu tempo vale mais ainda, sim? Sim, sim. É entender que nós, quanto mulheres, mães, pretas, periféricas, LGBTQI+, ganha mais, às vezes, ficando em casa, sim? A gente precisa se dar o valor nesse sentido. Sim, sim. Concordo com você. Concordo com você, plenamente. Porque o trabalho materno é um trabalho que não é remunerado. Trabalho materno. Mas tem uma pensadora, eu não sei, gente, sou péssima com o nome de pensadores. Sou péssima com o nome de pensadores. Não gera dinheiro, mas isso é o que o Caliban e a bruxa fala. Como é que nós, mulheres, fomos colocadas no mercado? Que a Silvia Frederici vai abordar no Caliban e a bruxa. Como é que é a nossa forma, como é que nós, educadores, como é que meu trabalho não funciona? Ela tá tipo, eu quero mas isso é o que a Silvia Frederici fala de nós quanto mulheres, como a gente foi colocada no mercado, como a gente foi colocada, e quando a gente fala de triplas jornadas de trabalho, quando a gente fala de várias formas de trabalho, é dizer que, cara, a gente é a mais precarizada do rolê, caralho, e a gente tá recebendo mixaria ainda como artista, a gente tá aqui tentando ser revolucionária, e tá tentando bater, e a gente só leva porrada, só leva porrada, só leva porrada. Por isso que às vezes a gente cansa. Como revolucionária, a gente cansa, mas isso seria pra gente se fomentar. Pra gente quebrar o sistema. Se a gente, como preta, mulher, preta, periférica, mãe, se a gente não quebrar esse sistema, a gente não avança. E por isso que eu acho que é importante, em vez de eu dar aula de planilha de orçamento, para vocês de produção, é a gente pensar nosso valor na nossa sociedade e ter essa clareza. A liberdade de você decidir, sim. Olha o que ela colocou, a liberdade de você decidir sobre o seu tempo. E o valor do seu trabalho não tem preço. Investir em uma boa coisa no que faz vale a pena. Mesmo levando mais tempo para ganhar bem, sim. Quero falar! Tão, 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 tão chocada, gente. A cara da Maitê tá muito boa. Não, você não tá entendendo. Tem uma lágrima aqui, ó. Você não tá entendendo. Eu tô tipo a Vitória. Eu vou evitar o grito. Porque aí se eu gritar, eu vou ficar triste. A parte boa é que amanhã eu tenho terapia. Eu já falo com ela. Entendeu? Aí eu já choro lá. Que agora eu fiquei triste. Perceber que o que eu ganho, o que eu já ganhei, não pagava nem a minha passagem em 2 dias. É complicado. Sim, mas faz parte. A gente ter esse momento. Chora para depois você ser Eu é um vou fazer processo. um curso de planilha. Eu vou fazer. Agora eu quero ver. Sim, mas é isso, entende?
É aquilo, se a gente tem... Ó, só acredita no seu potencial, ó, viu? É isso. Você é capaz, mulher. Você é maravilhosa. Você vai conseguir. Eu tô dando palavras para Maria Vitória. Vamos sim nos motivar. Joyce, não fica com esse biquinho, Joyce. A Joyce, meu Deus, você me destrói. Ai, meu Deus do céu! É. Não tava percebendo o biquinho passado. O pior é que tá sendo gravado. Isso é ótimo. Você tava comigo que... Já disse. Quando você não consegue mais esconder. A revolta. Não, mas é isso. Eu falo que é isso que quando a gente pensa nas revolucionárias, agora, quem está pensando economia, quem está pensando. Porque, claro, a gente pensou o Capital, a gente tem a obra do Capital, que é do Karl Marx, enfim, mas quando chega a Silvia Frederici, com Caliban e a Bruxa, e começa a refletir sobre nós, mulheres, como a gente foi inserida no mercado. E quando a gente, mas não é só refletir, é só colocar na prática. Como nós, artistas, tá aqui inserida no mercado. Entende? Que aí a gente começa a ter dimensão econômica de tudo isso. E eu não tô falando para vocês caírem na depressão enfim, eu não tô falando disso. Eu tô falando de levem para terapia, claro. É extremamente necessário levar para terapia. Não, mas... se você soubesse o quanto minha terapeuta já puxou a minha orelha por conta disso, eu vou chegar nela amanhã, ela vai olhar pra minha cara e fazer. Pois é, né? Agora? Terapeuta é tipo mãe, né? Eu avisei. Ela vai olhar pra minha cara e falar. Quebrou a cara. Ora. Mas porque aí a gente entendendo isso, a gente começa a dar valor para a pessoa que faz o nosso trabalho, sei lá, que faz nosso cenário, que faz a pessoa que vende aqui na rua, que faz, sei lá, pamonha, tapioca e vende aqui pamonha a R$2. A gente começa a valorizar o trabalhador mesmo. Uma das profissões mais maravilhosas que eu tenho, porque meu tio era, e porque eu vivi nessa coisa, é catador de papel. Eles não recebem nada, mas eles que fazem a reciclagem, o processo de reciclagem, ele que mexe no nosso lixo e organiza. Claro, tudo entupido, tudo ferrado. Eu ouvi aqui alguém desabafando lá na Joyce. Tá tudo ferrado, tá tudo entupido. Tá tudo ferrado, tá. Isso aqui. Foi minha mãe, desculpa. Ela tá ouvindo também? Ela não. Ela tava dormindo, eu falei pra ela parar de roncar. Mas oh, não meu deu Deus. certo. Pra ela parar de roncar, eu tenho um óleo essencial. Mas meninas. Isso. Bom, esse foi o nosso curso de produção teatral. Hoje foi o nosso último dia. É a primeira vez que eu tô dando curso de produção na minha vida. E aí eu queria aproveitar essa meia hora final pra gente... Não precisa, gente. Olha, primeira coisa, para as meninas que não me entenderam o que foi ontem, ontem eu falei com a Maitê que a aula era terça e vocês entenderam que era terça e tudo mais. Eu tenho dislexia e eu troco números e troco datas e troco tudo. Então, se você, Vitória, tem falhas ortográficas, amiga, tamo aqui. Entendeu? Somos maravilhosos. Mas eu queria pegar esse espaço, esse último momento para a gente conversar sobre o curso e conversar o que pode mudar, o que pode avançar, enfim, para eu ouvir vocês, enfim.
e ser uma avaliação mesmo sobre o curso, sobre hoje, sobre os outros dias, enfim, até para eu avançar, porque eu gostei de dar aula de produção. Foi a minha primeira vez como uma mulher preta, tipo, entraram em contato comigo e falaram, alguém que faz produção teatral, alguém que faz, Amanda! Eu falei, tá bom, eu faço produção aqui, tenho as minhas metodologias, mas eu quero só faz curso, curso, tudo bem. Então é uma área que eu tô aqui aprendendo. Aí eu queria ouvi-las, ou lê-las, Maria. Ou manda o áudio no grupo também depois. Ela vai mandar o áudio de 50 horas, tipo, gente, porque aquela parte da oficina eu queria falar isso. Mas é isso, eu queria esse momento ouvir vocês e eu tô com o caderninho aqui anotando tudo. E é isso. Agora é o meu momento de chorar, ou de refletir, de ficar triste, de ficar feliz, enfim. De levar pra terapia. Vamos lá. Quero escutá-las. Vai, gente, pode falar. Eu fui a única que falei aqui. Foi a que mais falei hoje. Eu vou começar. Uhum. Aquelas, abrir a roda. É porque eu ainda quero chorar com aquela parte. Então, tudo bom? Meu nome é Maitê. Aquela. O que eu queria dizer? Que, bicho, não parece ser sua primeira aula, em primeiro lugar, porque, puta merda. Eu posso falar puta merda com a aula gravando? Pode. A Vitória deu dedo, eu posso falar puta merda. Você é uma ótima professora. Ótima mesmo. Eu acho que eu nunca me senti tão à vontade numa aula online. Aí eu quero chorar. Pode chorar, que eu também eu vou chorar. A TPM, Deixa a gente chorar, gente. Vamos chorar. Isso que me falou, a TPM. Você é uma ótima professora. E a minha terapia é amanhã, meu Deus. Eu vou até voltar, porque senão eu vou ficar... Vai ficar o negócio. Olha o nariz vermelho já da rena do Papai Noel. Abriu-se um leque para mim que eu, obviamente, ainda não consigo segurar direito, né? Porque abriu-se o mundo. Mas são coisas que... Algumas coisas eu já fazia, né? Como a gente tinha falado na primeira aula, mas eu não tinha dimensão do que eu fazia. E como você disse nessa última aula, ter dimensão do que a gente faz é uma das coisas mais importantes. E... Puta merda, Amanda. Como foi importante essa aula. Porra. Importante para eu conseguir entender o meu trabalho. O que eu vou fazer com o meu trabalho também, né? Importante para eu conseguir entender cada lugar de cada pessoa que ocupou os trabalhos que eu fiz até o momento. E, caralho. Importante por conhecer vocês. Puta merda, como foi ótimo. Eu não consigo achar a palavra. Mas eu quero dizer que foi transformador ter as aulas com vocês. Foi... Não sei, parece que eu sou uma outra pessoa. Não outra pessoa, né? Mas transformações aconteceram aqui dentro, profissionalmente e no quesito pessoal também. Então, muito obrigada. Você não é só uma pessoa
uma professora de aulas de produção teatral, você é uma professora de vida também. Eu posso dizer isso por ontem também, pela conversa que a gente teve. Então, foram trocas muito importantes que eu tive nessa aula com você, com o pessoal que fez a aula. Então, muito obrigada. E eu vou parar de falar, senão eu não vou nunca mais parar de chorar. E aí eu vou ficar chorando até as 9 aqui. Tá, vou falar agora então. Depois que a Marquinha falou, né, e toda a emoção dela, é difícil, né, eu falar alguma coisa. Mas eu queria agradecer primeiro, né, porque na verdade eu nem ia fazer esse curso, nem tava sabendo, né. Eu fui falar com a Amanda porque ela conhece a Gabi, né, que é do grupo que eu faço o trabalho, né, a produção. E a Gabi me falou do curso, falou, olha, deve ter interesse, vê com ela se você consegue participar, se você consegue entrar, já acabou as inscrições. E aí eu fui falar com a Amanda. E deu certo, e achei incrível, assim, participar. É um período curto, assim, queria ter muito mais tempo para conversar com vocês, para absorver também tudo que a Amanda tem. Eu também sou meio chorona, apesar de ser capricorniana, né, mas enfim. Não sei, a Amanda, né, você, Amanda, tornou o ambiente muito agradável mesmo, acho que foi, você falou que nunca tinha dado aula, mas você tornou, tipo, tudo muito confortável, um ambiente muito confortável, a aula online foi muito, não sei, a gente conseguiu conversar muito, interagir, e foi em tão pouco tempo, assim, né, que a gente teve para conversar, para, enfim, se conhecer aqui, tornar isso aqui uma sala, né, de convivência mesmo, de conversa, de troca, de muita coisa, né? Então, não sei, eu agradeço muito ter conseguido participar da oficina, porque era uma coisa que nem estava, assim, prevista para acontecer, para mim, pelo menos, mas foi uma grande surpresa, fiquei muito feliz também de te conhecer. E acho que você é uma profissional incrível também, então eu só tenho, assim, elogios para você, acho que você conduziu incrivelmente a oficina, acho que você tem não sei, você tem uma alegria assim e é contagiante mesmo. Eu fiquei muito feliz de poder participar. Acho que você explica super bem todas as coisas, foi bem esclarecedor, por mais que tenha sido uma introdução. Eu acho que você agregou em muitos aspectos, assim, a gente pensar, a gente refletir a partir de agora nesse trabalho mesmo que a gente desenvolve, que cada uma aqui desenvolve, vai desenvolver futuramente. E não sei, muito obrigada aí pela sua aula, por compartilhar seu conhecimento. É isso. Muito obrigada mesmo, sou muito grata. Agora eu. Bom, eu mudei de estado, né, recentemente, porque eu mudei de profissão também, pela questão do dinheiro, porque eu trabalhava com a questão de produção e não conseguia falar sobre dinheiro e tudo mais, não conseguia sair do lugar. E aí eu mudei de profissão, entrei no banco e tudo mais. E isso vem me adoecendo muito. E aí eu tava procurando formas de realmente saber o que eu amo fazer. E aí, tipo, eu comecei a procurar aula de teatro para conseguir lidar com isso mesmo e conseguir me enxergar artisticamente. E aí, eu caí na oficina, que é muito mais sobre produção, é o todo. E a primeira aula que eu tive com você, eu saí com o sentimento de que de nada que eu fiz, eu saí com aquele sentimento que eu saí da primeira aula, porque eu consegui conversar sobre arte, teatro, eu consegui entender. Então, e eu consegui me emocionar com alguma coisa que eu estudei. Então, assim, eu não sei, acho que você não deve imaginar, mas você soube levar e trazer, assim, o todo, que é a produção, que tem a parte chata, a parte... Mas você trouxe também a questão para mim, assim, de entender o que eu realmente quero na minha vida. Então, não chora! Então, foi a primeira vez que eu fiz uma oficina de algo que eu realmente sei que eu quero fazer.
e foi a primeira vez que eu me emocionei com algo. Então, você pode ser a sua primeira vez em uma oficina, ou a sua primeira vez em dar aula, mas você também me trouxe um caminho que eu nunca tive na vida. Então, obrigada. Não tem feedbacks ruins. Eu acho que vai aperfeiçoando ao longo disso, assim, mas você foi muito necessária, de verdade. É isso. É isso. Ai, gente, olha aquela que tá com a voz. Oi, gente. Então, Ai, a coitada da Maria, gente. A Maria tá tipo. Nossa, gente, obrigada por esse retorno. Maria, eu quero te ouvir também. Não sei como a gente vai fazer. Calma, vai escrever, tá escrevendo. Então eu vou respondendo as meninas, aí você vai escrevendo. Beleza. Mas, que bom, meninas, assim. É a primeira vez que eu materializo uma coisa que eu venho estudando por si só, sabe, percepções minhas sobre o teatro. E eu tô num momento muito reflexivo, assim, sabe, de pensar sobre tudo, principalmente na pandemia, que foi um momento em que eu, tipo, eu acho que todo mundo passou por isso, de, tipo, ter tanto conhecimento e aí corta a pandemia, pá! E aí você fica sem trabalho, você fica sem nada, enfim. E, eu fiquei feliz de, pelo menos, essa oficina fazer que eu queria trazer não somente uma prática de produção, mas da gente refletir sobre o nosso fazer. E que ele é importante. E que a gente precisa, quanto mais a gente lutar por dignidade na nossa profissão, quanto artistas, quanto produtoras, enfim. Esse aqui orçamento realmente muda a vida mesmo, Maitê. É uma coisa de tipo de a gente começa a avaliar. Vou falar aqui. Chegou! Vou falar aqui. Queria agradecer muito a todas vocês. São mulheres maravilhosas. De verdade, Amanda, você arrasou nas aulas. Aprendi muito, esclareci muitas coisas, mesmo que acho que produção não é o meu lugar. Brincadeira, ficar como artista mesmo. Ela entendeu. Vai dar valor para os produtores. Mas foi muito bem entender o trabalho de produção. Adorei conhecer vocês, todos vocês de verdade. Estou feliz de ter compartilhado experiências, conhecimento e muito carinho. Que bom. É isso, assim, a gente vai escolher e vai falar: "Não, isso não é para mim", sabe. Porque realmente é muita coisa. Mas pelo menos vai dar, tipo, sabe, valor para as pessoas que são produtoras que cuidam com carinho, sabe, do nosso trabalho artístico, porque quer queira ou quer não, é a gente que bota para fazer, para as coisas acontecerem. E às vezes é o mais invisível, o mais, tipo, precarizado no teatro ainda. Tipo, aí a gente vê e eu, tipo, tô vendendo óleos essenciais para sobreviver, por quê? Porque a vida é assim, a outra tá no banco, a outra tá de tipo. Mas Nada é a isso. ver. Não, isso aqui tá me Mas ajudando, a é isso, ansiedade, gente. meu bem. Eu tenho Eu vou noção. comprar de você. É isso, Mano. gente. É nóis. Money, 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 money. Mas é assim, para mim é importante, quanto mais fazer esses cursos de produção, para mim é importante que tenha mais produtoras pretas, produtoras mulheres, produtoras
LGBTQI+, e produtoras, isso é um mercado que está muito em falta, é um mercado muito fechado e restrito a brancos, restrito a homens brancos, restrito por quê? É a galera que sabe economia, é a galera que sabe que na produção vai receber muito, e a gente tá aqui recebendo pouco, e por que que a produção é tão fechadinha em que ninguém trabalha? Porque essa galera sabe a preciosidade que está na nossa mão e não dá oportunidades. Então, quanto mais a gente se formar e nós nos fortalecemos, e nós, entre nós mesmo, tipo, exercitar a produção, às vezes a gente tem companhia, tem a Maitê agora que está começando, tem a Joyce aí que está trabalhando, sabe? A gente entre nós já tem uns contatos entre nós de dar espaço para as produtoras aprenderem, porque a gente vai conhecendo na prática mesmo. Dá espaço para nós. E aí a gente ir se fortalecendo entre nós. Eu acho que é isso que é o mais importante da oficina, da gente ter se conhecido, da gente ter trocado, enfim. E é aquilo, a gente vai se indicando, a gente vai se ajudando. Tá bom? Ai, gente, mais alguma coisa? Estou aqui emocionada. Que fim de oficina. Lágrimas Como faz pra ter encontros semanais? Não tem mais? Não Acabou? tem, não sei, mas a gente pode Acabou. combinar. Enfim, de fazer continuar permanecer com aquele grupinho, da gente ir trocando ideias, trocando dúvidas, eu tô aberta. Aí a gente vê, não sei se vocês querem produzir, a gente organizar, tipo, encontros semanais para tirar dúvidas sobre as nossas produções, começar a avaliar os nossos encontros, os nossos fazeres, sabe? Começar a dar apoio de terapia para outra e falar, amiga, isso, você cobrou R$ 150 o diária, vai, amiga, aquela, amiga, você cobrou, você recebeu R$ 1.000 para trabalhar um dia, amiga, é isso, e aí a gente se fortalece, a gente tipo, que eu acho que é isso, é esse espaço que a gente precisa se fortalecer entre nós, muito, 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 muito. Ai, obrigada, meninas, por essa troca aí que vocês me deram. Que eu aprendi também com vocês. Estou aprendendo aqui a minha primeiro compartilhamento de pensamentos e coisas que eu fico refletindo em mim mesma. Só a questão da planilha, assim, eu acho que tem que ajudar com os termos, assim, sei lá. Aquela dando feedback. Ah, planilha. Não, as coisas mais burocráticas, assim, eu precisaria de ajuda para entender. Sim. Porque aqui foi meio que introdução, né? Entendeu? Mas planilha, eu queria Ajudaria dar um muito. curso de planilha, eu queria dar um curso de planilha, um curso de produção, a gente pode pensar, fazer um grupinho, sabe, de estudo, de produção. Eu amo. A cara da Maite. Por favor. Aí a gente faz um grupinho de troca, e aí a gente vai aprendendo sobre planilhas. Às vezes a gente fala, sei lá, a Dai fala, gente, eu tô com um negócio aqui, eu tô em dúvida, e a gente faz um exercício juntas. Eu acho que é a gente continuar. Tudo bem, gente. Tédio. Beleza. Ai, mas é isso, gente. Vamos continuar falando naquele grupinho, tá bom? Tá bom. E foi muito fortalecedor estar com vocês, meninas. Mesmo. Obrigada, viu? Obrigada. Que isso? E as gravações? Eu vou ver com a Mafalda. Deixa eu ver aqui. Que aí eu vejo com ela como é que disponibiliza, que eu quero disponibilizar nem que seja essa planilha também para vocês, sabe? De cálculo. Tudo. Que aí é um pouco mais difícil, mas eu queria disponibilizar para vocês fazerem um exercício para vocês, sabe?
E aí eu quero o e-mail de vocês, depois a gente faz uma listona de e-mails para eu mandar materiais. E aí eu já vejo aqui com a Mafalda a lista das oficinas de quando for disponibilizar no YouTube, aí eu já mando tudo junto. Tá bom? E é isso, meninas. Hoje é o nosso último dia, finalizando. Não quer finalizar? 10 minutos. O que é finalizar? Eu não sei o significado dessa palavra. Agora é o happy hour. Quintou. Eu não escutei finalizar. Para de gravar. Agora é aquele momento. Abra a cerveja. Agora é o momento do happy hour, aquele momento que a gente vai pro bar e a gente vai falar. Vamos. Quinta-feira, rotineira. Agora tem que parar de gravar. Todo mundo Peraí, abre só uma um minuto, cerveja. deixa eu mandar aqui pra. Cadê? Acho que a Mafalda, ela tá em outros processos. Em outros processos. Ai, gente, eu queria compartilhar que, graças à oficina, eu fiz a organização dos documentos do meu coletivo e pela primeira vez em 2 anos, os documentos não estão um caos, estão todos unidos e juntos, numa paz. E eu nunca mais vou precisar pedir os documentos de ninguém, porque eles estão todos lá. Então, muito obrigada. Ai, nossa, lágrimas. Eu fiz o primeiro formulário do Google e ficou lindo. Foi a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida. Foi lindo. Não é gostoso quando todo mundo organiza? É tão Não, gostoso Maria. quando a gente organiza, gente. Prazer. Ela já saiu. Já foi, a Maria. Nem consegui dar tchau. Me mandem cursos de teatro, formações. Pode por deixar, favor. pode deixar. Manda tudo. Hã? A gente manda tudo. É. Tem que parar de gravar isso. Peraí, calma. Eu já pedi pra Mafalda pra ela parar de gravar. Ai, gente, a bateria tá acabando. Espera só um minuto. Ai, meu Deus do céu. E de repente a Amanda cai. Deixa eu ver aqui. A Rosa era das Capuanas, não era? A Rosa Tá bom, X? peraí, calma. Calma. Ela pediu pra fazer encerramento. Ah, tudo bem. Agora Então, vamos recompor. gente. Agora que todo mundo já falou besteira. Bom, gente, agora essa foi a nossa finalização da oficina. Queria agradecer a ela, maravilhosa, que juntou essas mulheres maravilhosas para dar oficinas pra gente. E é isso, essa é a finalização da oficina de produção teatral. Todas emocionadas, shows, sucessos. E é isso. Beijos. Aquela que finaliza assim, todo mundo.